Hoje nossa aula é no 9º ano A, na Escola Unidade Integrada Professora Josefa Agostinho Pereira e Professora Viviane Freire, que no caso sou eu. Iremos falar sobre intertextualidade. O que é intertextualidade? É o nome dado à relação que é feita quando em um texto é citado outro que já existe. Ou seja, vai haver uma relação entre textos. A intertextualidade ocorrerá quando determinado texto fazer referência a outro, ou a situação, ou um acontecimento pré-existente. Essa referência pode ser implícita ou explícita. Como já falei, a intertextualidade vai fazer uma relação com outro texto, seja ele um romance, seja ele um filme, uma paródia. Pode ocorrer a intertextualidade em romances, músicas, pinturas, filmes, charges, histórias em quadrinhos, novelas. Pode acontecer a intertextualidade nesses vários contextos já falados, sendo que pode ocorrer uma relação com um romance, um filme, não necessariamente em 2 poemas ou em 2 romances. Pode haver essa relação mista entre eles. A intertextualidade explícita, ela é bem clara, é fácil de ser identificada pelo leitor, estabelece uma relação com o texto original, são encontrados facilmente elementos do texto-fonte, não é necessariamente o esforço, a dedução do leitor, e não exige conhecimento prévio do conteúdo. Neste caso, a intertextualidade explícita, pelo próprio nome, já vai dizer que ela é bem clara, bem fácil de ser identificada em textos e vai haver essa relação a partir do momento em que lermos o primeiro trecho, seja de uma música, de um filme. Vai ser possível relacionar essa intertextualidade, esta relação com o outro. Um exemplo aqui que eu trouxe foi um poema de Carlos Drummond de Andrade, Sonho de um Sonho, e um samba-enredo de Martinho da Vila, Sonho de um Sonho. E nesses textos, um sendo um samba-enredo e o outro poema, vai haver essa relação intertextual explícita, porque está facilmente de ser identificada. A partir do primeiro trecho, já podemos perceber essa relação e esse sentido em um texto com outro. A realidade explícita, ela é bem fácil de ser identificada, já a implícita não. Ela é difícil de ser identificada no texto, estabelece uma relação indireta com o texto base, não é fácil encontrar elementos do texto-fonte, é necessário dedução, análise e atenção do leitor. Exige conhecimento prévio do leitor sobre o conteúdo. Neste caso, devemos ter mais atenção para encontrarmos essa intertextualidade implícita. Devemos ter um conhecimento prévio sobre os textos e analisar bem os textos, seja um filme ou um romance. Neste caso, deveremos ter mais atenção para identificar. A intertextualidade, ela é classificada em várias. Eu irei falar mais um pouco sobre ela. Neste caso, eu irei falar de citação, que também é uma intertextualidade. É quando há uma transição literal de um texto, ou seja, pegar aquele texto e copiar para o outro,
Contudo, é importante conter a indicação do autor original e estar entre aspas. A citação eu acredito que vocês já viram no livro ou em algum filme ou jornal. Acredito que vocês já viram a citação. Como já foi falado, ela também, a gente pode trabalhar a citação em trabalhos acadêmicos, onde mais abaixo teremos que colocar o autor original desta citação. A citação que eu coloquei o exemplo aqui vai nos dizer: a argila fundamental da nossa obra é a juventude. Nela depositamos a nossa esperança e preparamos-la para tomar as nossas mãos a bandeira. E mais abaixo nós temos o autor desta citação. É um exemplo de intertextualidade e é usada com o objetivo de retorcer o texto original através da ironia ou da crítica. Contudo, o texto-fonte não sofre alteração na sua estrutura. A paródia irá modificar apenas o conteúdo, ou seja, o texto original não vai mudar, só vai retorcer onde será usado uma ironia ou crítica, porém só vai mudar apenas o conteúdo da paródia, mas o sentido original vai permanecer. Temos a intertextualidade e a alusão, que é quando um texto faz referência a uma determinada obra, personagem ou situação que já foram retratados em outros textos. Textualidade e tradução, um dos mais conhecimentos, mas que muitos não sabem, que é um tipo de intertextualidade, encontrado muito em dublagem e tradução de livros. Traduzir é o ato de transformar aquele texto. O leitor irá interpretar todo aquele texto e passar de uma língua para outra língua.